Bom dia. Paz do Senhor para as irmãs. Vou dar uns minutinhos, aguardar as irmãs irem entrando para nós darmos início à nossa live nessa manhã de quinta-feira. Amém? Enquanto isso, eu vou colocar um louvor para que a gente possa ouvir e sentir a presença do Senhor. A paz, Denise Aparício, Denise Viana. Bom dia, Dalvaci, Sueli, sejam bem-vindas, Neia, irmã Vera. Perdoai nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Perdoai nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem atingido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e pra nós Lindimar, Tânia, mais importante a paz do é o Senhor. amor. Bom dia. Somos filhos de Deus e pra nós mais importante é o amor. Aline, que prazer te ter aqui conosco, Aline. Um beijo, saudade de você. Perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdão, perdão, antes do partir do pão. Perdoar, perdoar. Enquanto as irmãs vão entrando, nós vamos adorando ao Senhor com esse louvor lindo que nos fala sobre o perdão. Ser amado, eu preciso ser amado. Simone, um beijo, querido, um abraço, Deus te abençoe. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e pra nós Mais importante é o amor.
Somos filhos de Deus e pra nós o mais importante é o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdão, perdão, antes do partir do pão. Perdoar, perdoar, antes do vinho tomar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Amém. Esse louvor, a nossa irmã Aline até falou, esse louvor nos recorda alguns momentos bons em que vivemos, num projeto que a gente faz. A palavra nessa manhã é sobre perdão. E falar sobre perdão, a gente precisa viver o perdão diariamente. O perdão é uma atitude, não é um sentimento. Então é algo que a gente decide fazer. A palavra que a gente vai ler nessa manhã, ela se encontra em Mateus 6, 14 e 15, que diz assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco nosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Agora pela manhã, cada um tem uma comunicação, né? Tem uma maneira de se comunicar, de falar, de pregar. E eu sou muito de sentir. Eu falo muito o que eu sinto. Até porque eu acredito que nós devemos pregar o que vivemos, né? Devemos tomar muito cuidado e não pregar o que não conseguimos viver. Hoje eu vou falar do perdão numa forma em um todo, não só em relação a casamento, que é a área que eu tenho um pouco mais de liberdade para falar, mas também do perdão em família, ao próximo, entre filhos, entre pais, o perdão num todo, um perdão no nosso viver diário, onde nós também precisamos exercitar. Afinal, não é só o amor que precisa se exercitar diariamente, mas o perdão também, né? Aqui o Senhor fala de perdão divino, porque Deus ele nos diz que se nós não aprendermos a perdoar o nosso irmão, tampouco o Senhor há de perdoar os nossos erros, né? As nossas iniquidades, as nossas dificuldades. O Senhor ele fala para mim e para você nessa manhã que o perdão ele deve estar no centro da vida do cristão. O cristão ele precisa ter o perdão como centro da tua vida, porque nós não temos problemas com o conceito, porque é fácil falar, difícil é praticar, não é verdade? Eu coloquei alguns pontos, anotei alguns pontos que eu quero dividir. Nós que devemos praticar o perdão, nós guardamos ressentimentos até que justificáveis, mas que não devemos levar muito além. Por mais que justificáveis seja, nós devemos perdoar.
Nós ficamos procurando alguns sinais de arrependimento verdadeiro. E também relembramos outros da nossa necessidade de arrependimento antes que lhes perdoemos. Nós, seres humanos, temos a dificuldade de perdoar porque nós ficamos tentando encontrar algumas justificativas, algumas coisas que façam com que nós demos um passo atrás antes de tomar essa atitude, como circunstâncias, como falo aqui, ressentimentos justificáveis, coisas que não deve se levar em conta. Eu sei que às vezes no momento de dor ou de qualquer outra aflição, a gente encontra alguns motivos que faz com que não tomemos essa atitude. Mas o Senhor fala para mim e para você que antes de qualquer coisa nós devemos orar e pedir ao Pai que nos dê essa coragem para tomarmos essa atitude, essa decisão de perdoar. Porque como foi dito, o perdão ele não é um sentimento, o perdão ele é uma atitude. Nós escolhemos fazer isso, né? Nós decidimos perdoar. Uma definição sobre perdão eu anotei aqui que está assim: perdão, conceder a remissão de qualquer ofensa ou dívida, desistir de qualquer reivindicação. Eu não posso reivindicar as pessoas acertarem sempre e nem eu mesmo, porque tem um perdão que é o maior de todos, que é aquele que você faz a você mesmo. Eu decido me perdoar por algo que eu fiz. Tem pessoas que têm dificuldade em se perdoar, mas o Senhor, Ele levou sobre si todas as nossas culpas e todas as nossas dores. Então eu entendo que se o Pai que está no céu me perdoa, quem sou eu para não me perdoar? Né? Eu devo orar ao Senhor e pedir para que Ele me ensine a prática do perdão. Outra coisa, no segundo ponto, Deus diz para mim que Deus concede o perdão livremente. Jesus ele já pagou o preço por todos os meus pecados, então Ele nos dá um perdão porque nós somos livres diante do Senhor. E também devemos conceder o perdão livremente, também sem exigir pagamento pelo perdão. Isso é muito interessante porque se Deus já pagou um preço para que eu seja livre, eu também não preciso exigir que ninguém pague o preço para que eu perdoe. Amém? Isso é difícil nós entendermos, porque se Deus pagou o preço por mim, Ele também pagou o preço pelos pecados dos meus irmãos e por todas as ofensas que talvez fizeram a mim e a terceiros, porque também tem isso. Às vezes a ofensa não foi dada diretamente a mim, mas a pessoas próximas a mim, e eu tomo essas dores e com isso meu coração fica amargurado. E eu também decido e preciso liberar esse perdão. Amém? Um terceiro ponto que eu anotei está assim: perdoar é um mandamento de Deus. Se perdoarmos, somos perdoados, como diz em Mateus 6, 14 e 15. Deus ele estabelece um padrão. Deus só pode nos perdoar na medida que estamos dispostos a perdoar os outros. Então, se nós precisamos do perdão divino, do perdão de Deus, nós devemos entender que o Senhor ele vai nos perdoar na mesma medida que decidimos perdoar os nossos irmãos. Então, um conselho para nós nessa manhã, para mim e para você: se precisamos do perdão de Deus, devemos nos apressar em perdoar ao próximo. E se precisamos de um perdão diário do Senhor, devemos perdoar na mesma medida. Porque o Senhor nos diz que Ele pode nos perdoar na medida que estamos dispostos a perdoar os outros. Aleluia. O não perdoar nos mantém uma escravidão. Em Mateus 18, 23 ao 35, ele é um pouco longo, eu não vou poder falar agora. Mas depois as irmãs meditam, eu vou botar as descrições na live no final.
O Senhor diz num ponto que queremos ser perdoados, no entanto, retemos as ofensas daquele que nos tem ofendido. Eu quero perdão, mas eu não consigo dar o perdão porque eu fico retendo todas as ofensas que um dia me foi dada, que um dia me foi acometida. Então, eu preciso exercitar o perdão. Outra coisa é, se não perdoamos, seremos entregues aos verdugos. É específico lá no versículo 34 de Mateus 18. Ele diz aqui no segundo ponto que a falta do perdão pode ter como resultado doenças físicas e doenças mentais. Frequentemente, a falta de perdão é a base para a formação das fortalezas demoníacas. 2 pontos. Terceiro, a falta de perdão prejudica aquele que recusa perdoar, bem como o não perdoado. Falando um pouco sobre o primeiro, eu já poderia até finalizar a palavra por aqui. Olha quantas coisas o Senhor coloca para que nós possamos aprender. 3 tópicos sobre perdão que finaliza e pode mudar, alterar, modificar a vida do cristão. A primeira é a falta de perdão, por ter um resultado tão negativo, pode trazer doenças físicas e mentais. Olha quantas maldições e quantas coisas negativas a falta do perdão pode trazer na vida do cristão. Eu posso ficar doente fisicamente, muitas causas de doenças levadas a médicos, a especialistas. Às vezes o especialista não consegue encontrar uma definição para tal doença e quando você vai ver, o mal começou lá atrás com uma falta de perdão. Então, o Senhor nos diz nessa manhã que a falta de perdão pode nos trazer males muito maior do que a gente pode imaginar. Ele nos deixa isso muito claro, principalmente doenças mentais, como a ansiedade, a depressão, o suicídio, ele acontece e é muito real nos dias de hoje. E tudo isso pode acontecer pela falta do perdão. Irmã Ingrid, a falta do perdão é algo muito sério, é muito sério. Para fazer essa live hoje, eu sofri muita retaliação por isso. E para a glória de Deus, eu tenho irmãs muito abençoadas do meu lado, que oraram pela minha vida, porque o inimigo não estava feliz com a palavra que o Senhor me deu nessa manhã para dividir com as irmãs, porque eu creio e eu tenho certeza que cadeias serão quebradas e correntes serão quebradas nessa manhã, e eu tenho certeza ainda maior que nessa manhã o Senhor ministrará o perdão no seu coração e no meu coração, e que coisas que talvez pensamos que não seriam capazes de eu e você fazer, nós faremos no dia de hoje. Porque a falta de perdão, ela não pode ser decidida para amanhã, tem que ser hoje, agora. Não deixa para amanhã. O amanhã pertence só ao Senhor. Então faça hoje o que você pode fazer hoje. Se tem um irmão, se tem um filho, se tem um pai, uma mãe, alguém que você precisa perdoar, faça hoje. Não faça amanhã. Porque isso não faz bem para o que você vai perdoar. Isso faz bem para você. O Senhor vai te abençoar por isso. O Senhor está com você. Decida perdoar hoje, porque o Senhor é contigo. Ele vai te ajudar. Uma segunda coisa é, frequentemente, a falta de perdão é a base para a formação de fortalezas demoníacas. Tudo que o inimigo quer é fazer com que você entenda, que você acredite que não tem mais jeito. Que aquela pessoa que você tem que perdoar não merece, que aquela pessoa que você decide perdoar, ela te fez muito mal, e por isso eu falo comigo, Ingrid, como que o diabo falaria para mim nessa manhã? Você vai perdoar mesmo? Ela te fez tanto mal. Você vai perdoar mesmo? Você vai perdoar, vai pedir perdão, ela vai achar que tá, por cima da carne seca. Ela vai achar que você tá se humilhando e que ela tá certa. E não é isso. Isso é coisa que o inimigo coloca na tua cabeça.
Perdoa sim, independente do que a outra pessoa vai pensar, se ela está em cima de você, se ela está embaixo de você. Não existe estar em cima ou estar embaixo. Decide perdoar e ficar livre disso, porque uma pessoa que não tem uma vida de perdão, ela tem uma vida amargurada, ela tem uma vida sofrida, porque aquilo vai te corroendo por dentro. O diabo faz com que a gente acredite que o não perdoar é simples, mas não é assim. Deus nessa manhã ensina para mim e para você que nós devemos perdoar, e eu vou repetir, nós devemos perdoar, porque isso faz bem para mim. Ingrid, mas se a outra pessoa não quiser me perdoar, irmãs, essa outra pessoa, ela vai ter o tratamento dela com Deus. Aí já é algo dela com o Pai. Agora, você decidiu fazer a sua parte de perdoar e por isso você já está livre perante o Senhor. Deus já te abençoou por essa atitude que você decidiu diante dele de fazer. Amém? Terceiro ponto. A falta de perdão prejudica aquele que se recusa a perdoar, bem como não perdoado, o que eu acabei de dizer. Quando você decide perdoar, ou você decide pedir o perdão, Deus está contigo. Vai que Ele te garante. Agora, se você não decide perdoar, o prejudicado é você. Se você decidir não pedir perdão, o prejudicado é você. Deus fala isso aqui para mim e para você. Outra coisa que para mim nessa manhã é o que vai, como diz as minhas irmãs, fechar com chave de ouro. Em Mateus 5, 23, 24 e em Marcos 11, 25, Deus nos fala sobre a falta de perdão bloquear promessas de Deus para as nossas vidas. Muitas promessas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, ela não acontece pela falta de perdão. Isso é real, é bíblico. O Senhor nos fala isso. Eu tenho uma promessa há anos na minha vida, mas ela ainda não aconteceu. Deixa eu fazer uma retrospectiva da minha vida e ver se falta algo dentro de mim que ainda precisa acontecer. Será que eu deixei de perdoar alguém? Ou será que eu não pedi perdão por alguma falha minha, por mais pequena que seja? Porque para o Senhor não existe isso, pequeno ou grande. Existe falta de perdão e falta de permitir-se perdoar. Isso acontece, mas não existe, como não tem pecado grande e pecado pequeno, não existe também falha grande ou falha pequena. Então nós devemos decidir perdoar e decidir que, se eu perdoo, há uma nuvem no céu que se abre. Vou falar para as irmãs claramente. Há uma nuvem no céu que se abre e todo bloqueio que tem no universo espiritual, no universo espiritual, ele vai se abrir, porque o diabo não vai ter mais legalidade de impedir que a sua vitória desça para a tua vida. O Senhor fala que bloqueia as promessas dele. O Senhor tem promessas para a minha vida e para a tua vida, irmã. O Senhor tem promessas além da nossa imaginação para a minha vida e para a sua vida. Só que no mundo espiritual, o inimigo ele tem poder para bloquear essas promessas porque você não consegue perdoar. Você está entendendo a dimensão do que é a falta de perdão? Você está entendendo que tem coisas que você poderia estar vivendo e você não está vivendo ainda porque você não decidiu perdoar? Porque você não decidiu pedir perdão por algo que você pensa que para você é simples, mas que na vida daquele que sofreu a retaliação ou sofreu alguma ofensa sua, fez? Às vezes na sua vida não fez, mas na vida do outro fez um dano enorme. Então eu creio que em nome de Jesus, sim, né? Em nome de Jesus, eu creio que abriu o céu para nós nessa manhã. Abriu o céu e o Senhor está dando a oportunidade de eu e você nessa manhã decidirmos perdoar, decidimos nos viver livres. O Senhor disse para nós aqui nessa manhã que o Filho dele levou sobre si todas as nossas culpas, todas as nossas dores. Então, por isso, eu sou livre. Só que para eu receber tudo que o Senhor tem prometido e toda a promessa que Ele tem para a minha vida, eu preciso exercitar isso diariamente.
desde uma forma pequena a uma forma grande. Irmãs, perdão não é só num ato de traição. Não digo só casamento, traição que eu digo de um amigo, de um parente, de qualquer pessoa que esteja próxima a você, que te feriu. O perdão ele vai muito mais além. Como eu falei, tem o perdão próprio. Coisas que eu não aceito, que eu fiz, mas que eu não consigo me perdoar. O Senhor nos diz que Ele já levou sobre si as nossas culpas. Nós precisamos nos libertar dessa prisão que é a falta de perdão. Que o Senhor abra o céu nessa manhã e derrame sobre nós as bênçãos que Ele tem. Porque eu decido nessa manhã, né? Tá travando algumas coisas aqui na minha internet, mas em nome de Jesus vai parar de travar. Em nome de Jesus. Então, continuando, essa falta de perdão não está permitindo que você viva os sonhos de Deus na tua vida. E você pensa que você tem sonhos? Imagina os sonhos de Deus para você. Vai muito além do que você imagina. Só que o inimigo não quer que você acredite no que eu estou te pregando hoje. O inimigo não quer que você escute o que eu estou te falando hoje. Ele não quer que você aprenda que se você não perdoar, você não vai viver os sonhos de Deus na tua vida. Então, em nome de Jesus, que os seus ouvidos sejam abertos, que as vendas saiam dos seus olhos e você consiga enxergar o que você precisa viver. Eu decido nessa manhã viver os sonhos de Deus para a minha vida. E eu oro para que vocês vivam os sonhos de Deus na vida de vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continuando. Deus nos instruiu a perdoar nosso irmão antes de orarmos. Para que possamos caminhar em fé, precisamos manter atitudes corretas para outras pessoas. Irmãs, nós decidimos perdoar. Já pedimos perdão. Estamos livres? Vigiemos, para que não venhamos cometer de novo. Porque se sabemos que aquela falta de perdão ou aquela coisa que fizemos, aquele motivo que tivemos para errarmos, não erremos novamente. Porque precisamos exercitar o perdão? Sim. Mas se nós cometemos um erro ou fomos acometidos por aquele erro, desviemos para que não precisemos passar por isso novamente e pedir perdão novamente por um erro que sabemos que não precisamos cometer, porque nós já aprendemos a desviar desse erro. Se nós ofendemos, devemos ensinar o processo de perdão. Se nós formos ofendidos, também devemos iniciar o processo de perdão. Geralmente julgamos as outras pessoas pelas ações, mas nós mesmos pelas intenções. Queremos julgamento para os outros, mas misericórdia para nós mesmos. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra. Eu volto a repetir esse pedaço. Queremos julgamento para os outros, mas misericórdia para nós mesmos. Ou você acha que o Deus da sua vida ama só você, não ama os outros? Ou você acha que Deus só quer perdoar você e não quer perdoar os outros? Por que você julga o seu irmão? Por que ele não pode ter a mesma misericórdia que você pede para Deus? Ele é todo errado. Eu digo isso por mim, que por muitas vezes desejei mal para os outros. Eu falo de mim, Ingrid, tá? Não falo dos irmãos. Eu, Ingrid, julguei outros. Julguei, falei, Senhor, o Senhor não pode perdoar uma coisa dessa que fizeram comigo. Eles erraram. Não pode passar impune isso. Só que tem duas coisas. Nós colhemos o que plantamos. Consequências virão dos nossos erros, mas isso não significa que o Senhor não vai perdoar o erro do teu irmão, porque o Senhor ama o seu irmão assim como ele ama você. Então, em nome de Jesus, eu quero te dizer nessa manhã, peça misericórdia sim para os seus irmãos também.
Não só a você, porque a mesma misericórdia que Deus vai te dar, Ele vai dar para o teu irmão, independente do erro dele. Consequências nós iremos colher daquele erro que nós cometemos, mas isso é uma coisa nossa particular e do nosso irmão particular com Deus, com o Pai. Agora, pedir para que Ele julgue, quem é o Senhor para julgar? Quem somos nós? Pior ainda, quem somos nós para julgar o erro do nosso irmão? Nesse momento nós devemos olhar para nós e falar: Senhor, não estou livre de cometer o mesmo erro. E por isso eu peço para que o Senhor tenha misericórdia de mim e do meu irmão. Principalmente de mim, por ter pensado que o Senhor deveria julgar o meu irmão. Então significa que eu preciso muito mais do que ele dessas suas misericórdias. Muito mais. Só pelo fato de eu estar julgando ele, eu preciso muito mais da sua misericórdia. Continuemos. O justificar-se apenas perpetua o pecado e mantém a separação entre nós e a pessoa que nos ofendeu. Irmãos, você tem noção do que acontece quando existe um perdão? Você tem noção? Deus fala que o justificar-se apenas perpetua o pecado. Para que você vai se justificar? Você só precisa perdoar. Você não pode ficar, mas eu fiz isso porque aconteceu isso. Não, que isso? Isso é coisa que o diabo coloca na tua cabeça. Você não tem que fazer porque fizeram. Aqui Deus nos diz que o pecado, ele mantém a gente separado do outro. Principalmente da pessoa que nos ofendeu. Isso não pode acontecer. Nós devemos perdoar e ser perdoados, e por isso, depois que o ato do perdão acontece, nós somos agraciados e grandes coisas acontecem. Eu já tive a oportunidade de pedir perdão e perdoar uma pessoa, e com isso, no reino espiritual, coisas aconteceram naquele momento. Olha como Deus faz. E saímos dali 2 guerreiras de oração. Para a glória do Senhor. Aleluia. E eu louvo a Deus por isso. Porque Ele tem me ensinado diariamente o prazer que é perdoar. Deus tem me ensinado diariamente quão eu sou abençoada quando eu decido perdoar ou quando eu decido pedir perdão ao próximo. Olha só, aqui diz assim: isto não é válido quando se está recebendo aconselhamento, uma vez que está buscando ajuda. Glória a Deus. Para eu aconselhar as irmãs a perdoar, eu primeiro preciso de ajuda. Glória a Deus. Que palavra o Senhor está nos dando? Aleluia. Isto tem a ver com situações em que se fala de ofensa apenas para conseguir que alguém lhe seja simpatizante e defensor. Tem pessoas que querem falar sobre perdão só para as pessoas ficarem adulando, se simpatizando, te defendendo, porque você foi acometido de um erro ou alguém errou com você, e por isso as pessoas precisam sentir pena de você. E não é isso. Isso não pode acontecer. Você não pode querer aconselhar outra pessoa, aleluia. Você não pode querer aconselhar outra pessoa a perdoar. Nossa, glória a Deus. Para as pessoas só sentirem pena de você, querido. Você precisa perdoar para que o Senhor abra os céus para a tua vida. Glória a Deus, irmã. No meu caso, e de outras irmãs no casamento ou em algumas outras áreas da tua vida, eu vou dividir o meu testemunho para que você sinta pena de mim? Não, misericórdia. Eu preciso dividir o meu testemunho com você para que edifique a tua vida, para que você aprenda com o Senhor coisas que um dia talvez eu aprendi e continuo aprendendo.
Eu não posso pedir para que vocês tenham pena de mim. Eu preciso que vocês vivam o que eu vivi, o que eu vivo, para que tenham experiências com o Senhor. Isso é o que o Senhor nos ensina nessa manhã, a praticar o perdão e a ensinar umas às outras, uma com a outra, que essas situações não é apenas para conseguir que alguém lhe seja simpatizante ou te defender, ou seja, seu defensor. Porque o nosso defensor é o Senhor, e nem por isso eu preciso ficar choramingando para que o Senhor fale: ah, minha filha, eu tenho pena de você. Não é pena, é amor. Não confunda pena com amor, porque o sentimento de pena é um sentimento ruim. Então, que o Senhor, com todo o teu amor, você aprenda com Ele nessa manhã a amar como Ele ama e falar: Senhor, me ensine a pregar o perdão e não a ficar contando histórias da minha vida para que as pessoas sintam pena e fiquem me defendendo. Amém? Mais para frente. Em Mateus 18, 22, diz que não há limites para o número de vezes que devemos perdoar. Porque lá em Mateus 18, 22 diz assim: respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Está escrito lá, em Mateus 18, 22. Você pode pegar a sua palavra e ler, a sua Bíblia e ler. O Senhor nos falou que devemos perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Então, quem sou eu e você para contar que nós devemos perdoar uma ou duas porque a outra pessoa já cansou de ser perdoada ou porque eu já cansei de pedir perdão, se o Senhor nos diz aqui que devemos perdoar e ser perdoados muitas vezes? Foi o Pai que nos falou isso, né? Eu e nem você que estamos falando, não. Foi o Papai lá em cima que nos orientou isso. Então, aqui diz, não há limites para o número de vezes que devemos perdoar. O amor não mantém registro de erros. É o que fala lá em 1 Coríntios 13, 5. Que é assim: não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O amor, como diz em 1 Pedro 4, 8, ele cobre uma multidão de pecados. Independente do seu pecado e do meu pecado, o Senhor, ele cobre todos eles. Só que aquela palavrinha mágica, precisamos perdoar. Porque o Senhor, ele não encobre erro de ninguém. O Senhor, ele não envergonha ninguém, mas ele também não encobre os nossos erros. Nós precisamos ter atitudes de verdadeiros cristãos e fiéis e assumir os nossos erros. Senhor, me dê coragem, me dê força para que eu consiga tomar a atitude necessária e certa, no momento certo, com a sua orientação. Aqui embaixo, eu anotei assim: quando perdoamos, não devemos reclamar dos pecados passados, porque ele precisa estar no mar do esquecimento. Se eu decido perdoar ou se eu decido pedir perdão, significa que eu tenho que colocar uma pedra em cima daquilo ali que eu estou fazendo. Irmã, eu quero te perdoar porque eu falei isso para você. Você me perdoa? Pedra em cima. Coloquei uma pedra. E nunca mais eu devo voltar a tocar nesse assunto, a não ser que seja um testemunho que as duas permitam para a glória do Senhor. Fora isso, eu preciso colocar uma pedra em cima daquilo que já foi solucionado. Esquecer significa não ficar pensando no assunto. Tratar cada nova ofensa como se nunca tivesse acontecido antes. Foi o que eu falei no início. Cada vez que acontecer, você não pode falar assim: poxa, mas você já fez a mesma coisa comigo. Você já me ofendeu dessa maneira. Isso volta... Não esquece. Você não falou que colocaria no mar do esquecimento e uma pedra em cima? Então, se você já perdoou daquela vez, dessa vez precisa perdoar de novo. Porque, como foi dito em Mateus 18, 22, o Senhor mandou perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Então,
Independente se errou de novo, ou mesmo que tenha sido pelo mesmo motivo, você não deve lembrar ou tocar no assunto novamente. Nunca mencione novamente uma ofensa que já foi sido perdoada. Isso não é possível pela capacidade humana. Número 1. Só é possível pelo poder de Deus. E 2. A natureza de Deus habitando em nós nos capacita a perdoar e a confiar novamente. Então eu vou te dizer, só o Senhor pode te ajudar a fazer isso. Eu não posso, ninguém pode. Só o Senhor. O que eu posso é te falar o que Deus quer que eu te diga nessa manhã. Então ele que diz que só é possível pelo poder de Deus. 2, a natureza de Deus habitando em nós nos capacita a perdoar e a confiar novamente. Ingrid, tem como? Tem. Eu não tenho mais confiança nessa pessoa, mas o Pai, que aqui está dizendo que a natureza dele habitando em nós, é possível ele te ensinar, te capacitar a perdoar e a confiar novamente na pessoa que te feriu. Aqui está escrito que eu falei com vocês, né? Que o perdão é um ato de vontade e não de um sentimento. Você decide perdoar e os sentimentos seguirão essa decisão. Um exemplo, eu decidi perdoar, então os meus sentimentos, por eu ter decidido perdoar, vão seguir juntinho com as minhas decisões. Amém? Decida perdoar e os sentimentos seguirão essa decisão sua. Faça com que a sua vontade concorde com a vontade de Deus e procure ser orientado pelo Espírito Santo. Em Salmos 103, 2 e 4 diz assim: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Aleluia. Peça a Deus que lhe mostre a maneira como ele vê o ofensor. Como nós já falamos, nós precisamos ter os olhos de Deus, a boca de Deus, ver o que Deus veria, falar o que Deus falaria. E com isso, olhar o nosso ofensor com os olhos que Deus está vendo, com graça, com misericórdia, com o mesmo olho que Deus olha para você, olha para o seu irmão também. E com isso aprenda. Aqui diz, somente através do coração amoroso e compassivo de Deus, somos capazes de perdoar a quem nos tem ferido. Nossos sentimentos de dor e raiva são sobrepujados pelo grande amor de Deus pelos ofensores. Aleluia. Aqui tem um ponto que nos diz que o poder de Deus elimina todos os obstáculos para o perdão. Não posso perdoar significa não quero perdoar. Amém? Eu dizer que eu não posso perdoar significa que eu não quero perdoar. A falta de perdão em nosso coração impede nosso andar com Deus. A nossa vida e o nosso caminhar com Deus, ela é impedida pela falta do perdão. Aí como diz lá em Mateus 6, 14 e 15 que nós falamos, nosso próprio perdão, ele é bloqueado. Nossa, como é que é bloqueado? É bloqueado, Papai do céu está falando, ó. Mateus 6, 14 e 15 que nós lemos. Nosso próprio perdão é bloqueado porque nós não perdoamos. E com isso, nós não vivemos uma vida com Deus. Por quê? Porque nós não conseguimos ter de fato todas as promessas que Ele tem para mim e para a tua vida, porque nós não conseguimos perdoar. E com isso, nem o Pai consegue te perdoar. Aí eu volto a repetir, não posso perdoar. Por que você não pode perdoar? E se Deus falar para você assim, não, filho, eu não posso te perdoar. E eu não vou te perdoar, como ele diz aqui, porque o perdão de Deus é bloqueado na tua vida. E Deus decide não te perdoar porque você também decidiu falar que não consegue perdoar.
que você não pode, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo, que intercede por você e por mim, com gemidos inexprimíveis, ele pode te ajudar a fazer isso e te ajudar a tomar essa decisão de perdoar. Não fique esperando o momento, quando eu estiver bem, eu perdoo. Não espera estar bem, não. Porque você não vai estar bem nunca, porque você decidiu não perdoar. Então decide perdoar hoje, porque você decidindo perdoar, o Senhor que está no céu vai te perdoar também. E todo bloqueio que ele tem de não te perdoar vai ser eliminado, porque o inimigo não vai ter mais legalidade na tua vida com a falta de perdão. Eu vou mais além. A falta de perdão nos traz a amargura. Em Hebreus 12:15, nos diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe. E, por isso, dela muitos sejam contaminados. A amargura é o resultado de uma falta de perdão de longa data. Irmãs, tem coisas que a gente vive, como eu falei, se você for fazer uma retrospectiva da tua vida, Ingrid, mas eu vivo bem, eu não tenho nenhum inimigo, eu não cometi nenhum erro, eu não preciso perdoar ninguém, nem pedir perdão, mas tem coisas que talvez você viveu lá atrás e que talvez você nem lembra. Faz uma retrospectiva da tua vida hoje e tenta lembrar algo que talvez ficou lá atrás. E que talvez precisa ser decidido hoje na tua vida, para que você não tenha uma vida amargurada, para que você não tenha uma vida de cólera e de ira, como diz a irmã Denise. São enfermidades que talvez você tenha na tua vida, por talvez você ter decidido não perdoar, ou por um dia ter declarado com a tua boca, porque tem que tomar cuidado com o que você declara, porque você pode declarar palavras de bênçãos e palavras de maldição. E talvez o inimigo tenha pegado a palavra que você declarou de que você não consegue. Em nome de Jesus eu repreendo isso na tua vida. Em nome de Jesus eu declaro que você consegue sim, porque o Senhor é contigo, Ele vai te ajudar. Aqui diz, o efeito final da amargura é que muitos são contaminados. Se permitirmos que a amargura se enraize, ela nos destruirá. Ela prejudicará outras pessoas, ela dará luz a outros pecados, ela endurecerá o nosso coração e ela nos fará esfriar. Tá vendo, irmãs? A amargura, ela leva a coisas desastrosas. Aqui está escrito algumas coisas, ela nos destrói, ela prejudica outras pessoas, ela dá luz a outros pecados, ela endurece o coração, e ela nos faz esfriar na presença do Senhor. Aleluia. São coisas que eu e você precisamos aprender nessa manhã. Eu vou mais além, porque eu não vou conseguir falar tudo que eu desejava. E aqui eu digo assim, como perdoar? Para finalizar essa palavra de hoje, como perdoar? Reconheça que é um ato de vontade e não de sentimento, já é o primeiro ponto. Peça a Deus que lhe mostre a maneira como ele vê o ofensor. Permita que a compaixão divina brote dentro de você. Escolha perdoar. Escolher perdoar é ser obediente, irmãs. E se eu e você somos obedientes ao Senhor, nós precisamos perdoar. Coloque sobre a cruz a ferida que recebeu e recebe em troca o amor e misericórdia de Deus. Aleluia! Coloque nas mãos do Pai, coloque no altar do Senhor, coloque sobre a cruz a ferida. Coloque as suas feridas na cruz diante do altar do Senhor e você vai receber do trono o amor e a misericórdia. Confesse como já foi feito. Não se lembre mais da ofensa perdoada, não fique pensando nela. Semeie boas sementes e declare a palavra de Deus em vez do problema. Acabei de falar sobre declarar, sobre falar.
Declare, mas não declare o problema. Declare sementes novas. Tire as sementes daninhas da tua vida e comece a semear sementes novas para que isso não aconteça, o mesmo pecado venha ser cometido novamente. Abençoem aqueles que vocês perdoaram. Em Mateus 5,44 diz assim: Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Glória a Deus, aleluia. O Senhor nos diz que nós devemos perdoar e abençoar os que nos perseguem, aqueles que um dia foram nossos inimigos ou que ainda são. Que nessa manhã eu e você tenhamos aprendido um pouco do que é o perdão. O perdão vai muito mais além do que nós falamos aqui, mas eu creio que em nome de Jesus a palavra do Senhor foi entregue e eu tenho certeza maior ainda que o Senhor continuará ministrando no meu coração, ministrando no seu coração, ensinando para mim e para você o que é perdoar. Eu vou dividir um louvor com as irmãs e vou pedir para que as irmãs continuem ligadas com o Senhor, né? Eu aprendi com uma amiga minha que nós não entramos na presença do Pai. Nós devemos estar constantemente na presença dele. Então o Senhor está aqui conosco, porque nós temos a presença dele constante nas nossas vidas. Então nós vamos adorar ao nome dele, falando de perdão mais uma vez, e com isso adorar ao Pai. E eu vou além. Nós iremos orar, né? Aqui, se as irmãs quiserem colocar: Ingrid, eu tenho dificuldade para perdoar, eu ainda não consigo. Nós vamos orar e em nome de Jesus isso vai cair por terra, essa dificuldade. E a partir de hoje, não deixa para amanhã, a partir de hoje você vai conseguir fazer isso. E eu tenho certeza que você vai ver a glória de Deus na tua vida, porque todas as promessas de Deus vão descer sobre você nesse dia e nessa manhã. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Vejo erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Justifico-me com bem quando mal eu pratiquei. No final eu reconheço quando eu erro outra vez. Estou sempre declarando, quero ser como criança, com um coração tão cheio de maldade e de vingança. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão falho, pecador, detalhado de defeito. Pai, a minha oração pode parecer tão dura, é que essa realidade no meu peito só machuca. Não dava pra esperar, amanhã seria tarde. Te entregar meu coração é minha prioridade. Me olhando nessa hora, ainda não sou perfeito, mas eu sinto que me amas,
mesmo sendo desse jeito. Obrigado por me ouvir, não vou nem me despedir. Fica aqui dentro de mim, para nunca mais sair. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor por essa palavra, por esse louvor, né? Que o Senhor, Ele continue falando aos corações das irmãs, que nós venhamos pedir ao Pai um coração quebrantado, para que o Senhor, em nome de Jesus, Ele venha nos ensinar a perdoar, nos ensinar a ser pessoas melhores, a não olhar para o nosso irmão, como diz esse louvor, né? Nos ajude a perdoar. A gente vê o erro nas outras pessoas, mas a gente não olha os nossos defeitos, né? A gente fica se justificando, só que nós também praticamos o mal. E, infelizmente, a gente não tem coragem de assumir isso. Mas, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor, Ele tem nos dado a oportunidade nessa manhã de sermos pessoas melhores e de podermos viver grandes coisas que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu louvo a Deus sempre com coração grato por esse grupo, pelo grupo das guerreiras, um grupo na qual eu aprendo tanto, num grupo onde eu cresço tanto, né? O Senhor tem me permitido crescer no meio de mulheres tão sábias, mulheres tão tementes a Deus, e eu sou muito feliz e grata ao Pai por isso. Eu quero agradecer essa oportunidade, quero aproveitar essa oportunidade para dividir com as irmãs, né? No sábado nós teremos o nosso culto das guerreiras, o 22º encontro, né? Terá aqui online, será colocado aqui no grupo das guerreiras. As irmãs já estão cientes disso, então divida com os seus amigos, com as suas irmãs, para que nós possamos alcançar um público ainda maior, porque as pessoas elas precisam ouvir a palavra do Senhor. As pessoas precisam ter isso, né, na sua vida. Elas têm sede de ouvir a voz do Pai, elas têm sede de aprender com o Senhor muitas coisas. Então, se nós temos essa ferramenta, se nós temos essa oportunidade, que venhamos a levar para outros cantos, para outras pessoas, esse amor que a gente vive uma com a outra, que não tem explicação, a explicação é Deus, né? E eu, nesse momento, eu vou estar orando. Eu peço para que as irmãs continuem orando pela minha vida, para que o Senhor continue cuidando de mim, da minha família, cuidando do meu casamento, cuidando do meu filho, para que a minha família venha dar frutos, não para nós mesmos, mas para outras pessoas que necessitam ouvir, e que o Senhor tenha muita misericórdia da minha vida e que eu possa ter sempre a graça do Pai, que Ele me abençoe e por isso eu consiga abençoar as minhas irmãs. Amém? Pai querido e Pai amado, eu te louvo mais uma vez nessa manhã, Pai, com o coração quebrantado, com o coração grato, Pai, por te ter comigo, por ter o Senhor em minha vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero entregar cada irmã, cada irmão, cada pessoa que ouviu a live, cada pessoa que ainda vai ouvir a live.
Pai, em nome de Jesus, que o inimigo não tenha poder para atrapalhar a nenhum das pessoas que ouvirem de perdoar. Pai, em nome de Jesus, que todo bloqueio, todo impedimento da falta de perdão seja repreendido em nome de Jesus. Pai, eu declaro, Pai, que todo perdão que tiver que ser feito, vai ser feito porque o Senhor está conosco. O Senhor nos ensinou nessa manhã o quanto é, Pai, prazeroso e quantos benefícios nos traz quando o perdão é liberado. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por aquelas pessoas que precisam perdoar. Pai, em nome de Jesus, vai quebrantando o coração, vai ensinando, vai falando melhor, que as minhas palavras não conseguiram falar, que o Senhor fale. Ministre nos corações dessas pessoas que não conseguem. Pai, em nome de Jesus, eu também quero te pedir nos corações que precisam receber esse perdão. Ministra, Pai querido, nesses corações, para que eles possam, Pai, ter amor, para que eles possam sentir a dor do outro e com isso liberar esse perdão. Eu quero pedir para que o Senhor, Pai, ministre perdão nos casamentos, que o Senhor ministre perdão dentro dos lares, que o Senhor ministre perdão entre filhos e pais, que o Senhor ministre perdão, Pai querido, em todas as áreas das nossas vidas, que nessa manhã, Pai querido, seja um divisor de águas no nosso ministério, que possamos, Senhor, viver neste dia e daqui para frente coisas grandiosas, porque eu declaro que eu e as minhas irmãs continuaremos perdoando e aprendemos, Pai, tudo aquilo que o Senhor quis nos ensinar nessa manhã com o perdão. Pai, em nome de Jesus, nos dê um dia abençoado, que o Senhor continue, Pai, falando conosco. Nunca retire de nós, Pai, a sua presença, porque nós entendemos, Pai, que a sua presença, nós dependemos dela para todas as coisas, então nunca te retire de nós o Espírito Santo, nunca retire de nós a sua presença, a sua misericórdia, a sua graça, porque nós dependemos de ti. Senhor, em nome de Jesus, abençoe o grupo, Pai, da liderança das guerreiras, em nome de Jesus, que é um grupo que está à frente desse trabalho, onde muito tem sofrido, mas em nome de Jesus eu declaro bênção sobre esse grupo, eu declaro que o inimigo não tem poder sobre esse grupo, em nome de Jesus, que toda seta, toda amargura, tudo aquilo que está tentando atrapalhar o coraçãozinho das minhas irmãs, seja repreendido em nome de Jesus. Pai, muito obrigada por tudo. Eu sou grata a Ti, Pai, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor faz. E grata ainda mais por tudo que o Senhor é na minha vida. Assim eu te oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer às irmãs que participaram, às irmãs que ainda vão ouvir nem a live, vão ver, que o Senhor, em nome de Jesus, possa abençoar a vida de cada uma de vocês. Assim eu termino a live muito feliz, menos nervosa de quando eu comecei, mas, como eu falei, grata pela vida de cada uma de vocês, amém? Um beijo no coração, fiquem na paz.